Olá pessoal, sou o professor Paulo Portinho e hoje a gente vai fazer uma aula sobre princípios básicos de contabilidade, de contábeis, de análise de rubricas contábeis, de análise de balanço, necessários e fundamentais para a administração financeira. Tá? As aulas de balanços, etc., né, de análise de balanço, elas costumam ser um pouquinho mais sofisticadas. Essa aqui é uma aula super simplificada para vocês entenderem o que é necessário saber de contabilidade para a gente fazer uma boa matéria, né, fazer uma boa aula, fazer uma boa prova de administração financeira. Então dá uma olhadinha aqui com a gente. A gente já falou um pouquinho disso em outros momentos, né? Para concursos que pedem, só um minutinho, vou pegar aqui minha caneta. Para concursos que pedem análise de balanço e índices, em conjunto com a administração financeira, vai ter uma aula mais aprofundada. Porém, para concursos que pedem só administração financeira, a gente vai fazer um resumo de nivelamento, tá? Porque não é possível você falar de alavancagem, capital de giro, orçamento de caixa, sem uma base mínima de rubricas contábeis, que é o objetivo dessa aula. Aquela pessoa que não quer fazer uma aula gigante de análise de balanços, ela pode passar aqui, que é bem mais simplificado. A diferença entre o que se aprende em contabilidade pura e administração financeira é que na primeira nós tratamos das regras de reconhecimento, evidenciação, divulgação e registro de cada evento econômico-financeiro que acontece na empresa, são os CPCs. Para a administração financeira apenas precisamos saber o significado das contas e aceitamos que estejam corretamente registradas. Antes de eu falar aqui rapidamente, vamos lá. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Contabilidade de concurso, barra pesada, sabe? Você tem que conhecer o CPC de cabo a rabo, instrumento financeiro, CPC de evidenciação de parte relacionada, complicado. Por quê? Porque o que o cara está querendo testar ali é a sua capacidade de entender o evento financeiro e como é que você vai pegar aquele evento financeiro, destrinchar o CPC dele, né, o Código de Pronunciamento Contábil dele, e incluir aquilo dentro do balanço para que seja corretamente mensurado, corretamente evidenciado. Isso é barra pesada e é específico para a área de contábeis. Né? Não é necessário de forma nenhuma isso para você falar de administração financeira. Não é necessário de forma nenhuma isso para você falar de finanças. Mas você não pode deixar de saber o significado das rubricas contábeis. Para um contador, isso aqui que eu vou falar vai ser bem diferente da forma como ele enxerga. Ele vai entender tudo que eu estou falando perfeitamente bem, mas vai ser muito diferente da forma como ele enxerga a contabilidade no dia a dia dele. Tá? Então vamos voltar aqui. O que a gente precisa entender? A gente essencialmente utiliza, apesar de aparecer às vezes o fluxo de caixa, né, demonstração do fluxo de caixa, a demonstração do fluxo de caixa, aquela que está lá no balanço, é praticamente inútil para a gente utilizar aqui dentro de administração financeira. O que a gente usa efetivamente é a demonstração de resultados e o balanço. O que você precisa entender, pessoal? Isso aqui é a coisa mais importante. A demonstração de resultados é um documento acumulativo e que conta uma história com início e fim. Começa a contabilizar receita, custo e despesas em 01 do 01 e termina, por hipótese, em 31 do 12. São contas de movimentação e contas que se acumulam. Já o balanço é um retrato da situação patrimonial em uma data específica. Qual a importância disso para a administração financeira? Vocês vão ver adiante, quando a gente estiver falando de alavancagem, ou quando estiver falando, por exemplo, de ciclo de caixa, ciclo operacional, você vai usar contas do balanço e contas de demonstração financeira, de demonstração de resultados. A demonstração de resultados, ela começa zero. Começou o ano, não vende nada, não aconteceu nada, ela está zerada. Não tem nada acontecendo, não tem uma receita, não gera um custo, não gera nada. Mas o balanço começa inteiro. O balanço começa com as suas contas a receber, que você tinha do ano passado, né, que concluiu em 31 do 12, começa com o seu ativo, começa com o seu passivo, começa com o seu patrimônio líquido, capital social, etc. Ele é um retrato patrimonial momentâneo. E aí você começa a vender, e a DRE começa a fazer, né, demonstração de resultados, começa a fazer o seu efeito. Né? Esse efeito, ele só é terminado no dia 31 do 12. No dia 31 do 12 do ano específico. Que aí você calcula o lucro líquido, e esse lucro líquido tem impacto aonde? Ou lucro ou prejuízo, né? O lucro tem impacto na parte do patrimônio líquido, onde está o capital dos sócios, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Tá? Então, duas coisas que a gente precisa entender aqui. Balanço, retrato patrimonial. Demonstração de resultados é o contínuo ao longo do trimestre, do semestre ou do ano. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar.
Isso aqui é de forma bastante simplificada, depois a gente vê um quadrinho, tá? Esse artigo 187 da Lei 6404, que é a Lei das SAs. O que a demonstração de resultado precisa ter, pessoal? Receita bruta de vendas e serviços. A receita bruta não é relevante para nós, tá? Mas eu vou mostrar para vocês por que eu coloquei ela aqui. A receita bruta de vendas e serviços, tirando com as deduções de vendas, abatimentos e os impostos. Vamos lá rapidamente antes da gente ir para o que interessa. Não existe receita bruta em orçamento. Não existe receita bruta evidenciada nem nas demonstrações financeiras que vão para a CVM. Se você entrar hoje no site da CVM, isso é interessante, né? Porque isso é uma lei das sociedades anônimas, né? Mas quando você entra dentro do demonstrativo financeiro que vai para a CVM, ele começa com receita líquida. Qual é a lógica da diferença de receita bruta e receita líquida? É que a receita líquida é aquela que de fato se materializou em receita. Se você tiver um imposto direto sobre a venda, esse imposto não é seu. Se o governo pudesse, ele nem deixava circular pelo seu balanço. Ele já tomava direto. Mas a gente tem que tirar também as deduções de vendas, os abatimentos, os descontos que a gente deu, as devoluções, né? Então, assim, eu não posso pegar, vendi 10 milhões, mas devolveram 2 milhões, qual foi a venda? Não foi 2, não foi 10, foi 10 menos 2, 8. Tá? Então, o que interessa para nós é a receita que de fato se materializou em receita e a parte que de fato é da companhia. Por isso que a receita bruta, que envolve o que não foi devolvido, envolve o que foi abatido, que foi dado de desconto, envolve os impostos, ela não é utilizada no nosso orçamento padrão de administração financeira orçamentária. Eu, apesar de trabalhar na CVM, etc., eu nunca entendi o motivo da gente não ter a receita bruta discriminada. Eu acho que no passado até tinha, mas por algum motivo isso não é mais colocado, apesar de ainda estar na lei. Então vamos continuar. A receita líquida é onde começa o nosso orçamento, né? Depois vem o custo das mercadorias vendidas e serviços vendidos e o lucro bruto. As despesas com vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas e as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. É só interessante você ler isso aqui, tá, gente? A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. As despesas financeiras deduzidas das receitas. Então, quando você fala de despesa financeira, você não coloca despesa, você coloca resultado financeiro, tá? Que é uma coisa que não está ligada com o negócio da empresa. E aí a gente vai ter que conseguir o lucro ou lucro operacional, as outras receitas e outras despesas, que você pode ter que não tem a ver com o seu negócio, o resultado do exercício antes do imposto de renda e a provisão para o imposto, as participações de debêntures, empregados, administradores. Isso aqui é muito complexo, a gente não vai fazer. E, por fim, que é o mais importante, o lucro líquido do exercício. Isso pode ser simplificado por esse quadrinho. Está vendo esse quadrinho? Lembra que eu falei para vocês que a DRE ela é acumulativa? Aqui está acumulando 1 trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres. Tá? Aqui não é um acumulativo 11 mais 4, 15. Não, isso aqui deu 11 no primeiro tri, 15 no segundo tri, 17 no terceiro tri e 18 no quarto trimestre, né? Então, aqui por acaso tem a receita bruta, que ele tira deduções e impostos diretos, mas normalmente a gente começa nosso orçamento sempre da receita líquida, tá? E aqui, ó. Isso aqui é super importante, gente. Isso tem que decorar, viu? Tá vendo ali que eu coloquei uma margem de contribuição? Percebe aqui, ó. E o lucro bruto? Isso aqui é uma coisa que não tem nenhuma relação com a contabilidade, mas é extremamente importante para a administração financeira. Tá? Percebe que aqui eu estou falando só de custos variáveis diretos, custo da mercadoria vendida. E aqui eu estou colocando um custo fixo. Vamos dar um parênteses rápido, que isso aqui é importante entender. Custo e despesa. Custo está relacionado diretamente com a operação. Diretamente com a operação. E despesa, em tese, não está relacionada com a operação. Tá? A gente pode até chamar, existem até despesas operacionais, mas elas são, por exemplo, escritórios, coisas que são importantes para o negócio funcionar. Tá? Sem isso, não gira o pessoal das vendas que está no escritório próprio, tá certo? Isso tudo é fundamental para funcionar, mas ele não está ligado diretamente com a produção. Né? O que está ligado diretamente com a produção é custo. E você percebe que aqui a gente dividiu o custo variável de custo fixo. Por quê? Você viu que para a lei isso é irrelevante. Para a lei, para o artigo 187, depois você volta lá, você vê que é irrelevante.
Mas para a administração financeira é fundamental. Por quê? Porque tem uma coisa chamada margem de contribuição. A margem de contribuição é uma coisa bem simples, que é, se você vende uma coisa por 500 e ela está no seu custo como 300, a margem de contribuição unitária qual é? 500 menos 300, 200. Sabe que esse carinha aqui, ele não está envolvendo nenhum custo fixo. Ele está envolvendo só os custos variáveis da produção dele ou da compra que você fez dele. Ele não está colocando nenhum custo de armazém, não está colocando nenhum custo de operacional do pessoal de fábrica, tá? Que é um custo fixo. Ele está colocando só um variável. Toda vez que você vende, você gera esse custo de mercadoria vendida. A margem de contribuição é quanto você ganha nessa operação variável. Para cada receita que você fez, qual foi o custo variável que você teve. E isso não pode não ter em administração financeira, mas não é necessário em contabilidade. Tá? Então, o que a gente tem? Lá na lei, ele vai direto da receita e custo para lucro bruto. Aqui a gente tem um caminho intermediário. Aqui, ó. Tem a receita líquida, temos os custos diretos, aquele custo direto do material que você vendeu. Tá? Para você entender a coisa for bem simples, vai que você é um cara que vende as coisas no Mercado Livre. Você compra da China, tudo legal, tudo com nota e tal. Você compra da China por 1.000 e vende por 2.000. Tá? O seu custo da mercadoria é 1.000. Na hora que você vendeu, você vai oferir um lucro, né, uma margem de contribuição, perdão, de 1.000 para cada produto. Isso é margem de contribuição. Tá? O custo fixo já é aquilo que não varia de acordo com a venda. Se você vender 0, esse custo fixo continua. E ele é um custo, ele está ligado, né? Vamos supor que você tenha um custo você paga uma anuidade para um exportador lá da China que você contrata. Se você importar 100.000, ele vai te cobrar 10.000 reais. Se você importar 1 milhão, ele vai te cobrar 10.000 reais. Isso é um custo, por quê? Porque está ligado direto com a sua operação. Sem esse cara você não consegue importar, não consegue trazer. Só que ele é fixo. Então, para a lei, o lucro bruto retira todos os custos, fixos e variáveis. Mas a gente tem uma margem de contribuição aqui que tira só o custo da mercadoria vendida. Isso vai ser fundamental quando você estiver trabalhando com ponto de equilíbrio, por exemplo. Tá? Então, lucro bruto vai ser tirando todos os custos, viu, pessoal? Depois a gente vai tirar as despesas operacionais, que são aquelas que não estão ligadas diretamente com a operação, com o negócio, com a produção, né? Parte própria de você produzir o seu material, mas elas são fundamentais para o seu negócio funcionar. Como a gente falou, os escritórios, o pessoal que atende telefone, o pessoal que faz as vendas, o pessoal que prepara a nota fiscal, contabilidade, tudo isso aí está ligado diretamente com o seu negócio e você não pode tirá-los, né? E eles precisam fazer. No momento em que você tirou da receita líquida, você tirou os custos variáveis, aí você achou quem? O lucro bruto. Isso aqui é fundamental para a administração financeira. Fundamental. Tá? Aí você tira as despesas operacionais, quem que você tem? O lucro operacional. Aí você tira o resultado financeiro, né? Lembra que eu falei com vocês que despesa, você não vem com despesa financeira, você vem com despesa e retira as receitas, né? Às vezes pode ser que dê positivo. Tanto é que aqui deu, tá vendo? O resultado financeiro foi positivo aqui. A empresa ganha mais dinheiro com a parte financeira dela do que perde. Então, depois do lucro operacional, aí você tira o resultado financeiro. Então, esse lucro operacional também é chamado de LAGIR. Tá? Tem bastante isso no seu material. Lucro antes dos juros e do imposto de renda. Quando você tira os juros é uma forma de falar de resultado financeiro, tá? Aí você tem, se você tira o J, o LAGIR fica LAIR, que é lucro antes do imposto de renda, que é chamado aqui, ó. É o que eu vou, antes de eu fazer a provisão do IR, eu tenho que calcular esse LAIR. Tá? Então, essa ordem é uma ordem que tem que ser decorada. Não tem condição de a gente continuar falando de administração financeira sem decorar isso. Né? Então, vamos lá. Vamos falar rapidamente das contas da DRE. Né? A DRE se inicia com a receita líquida. Como eu falei, esquece receita bruta. O que é receita líquida? Essencialmente é o produto das vendas diversas de produtos da empresa. Tá? Vendi 1 milhão de peças a R$2, 2 milhões de reais de receita. Imediatamente após a receita, temos aquilo que varia diretamente dela. Lembra? Diretamente dela significa, se eu não vender nada, vai ter custo? Não. Então deriva diretamente. Se eu não vender nada, vai ter custo? Vai. Então é custo fixo. Não deriva diretamente dela e não é, então,
custo da mercadoria vendida, custo do serviço prestado ou custo do produto vendido. Tá? O custo variável das vendas é usado de forma a abranger os clássicos custos de produtos vendidos, em empresas industriais, custo da mercadoria vendida em empresas comerciais e custos dos serviços prestados em prestadoras de serviços. Margem de contribuição, a gente já falou bastante, vamos falar rapidamente aqui, só ler o que significa. É calculada pela diferença entre a receita líquida e o custo das vendas, né, do material, né, que você vendeu. Só os variáveis, só o custo das coisas que você vendeu. Tá? Os valores apresentados nesta rubrica representam o montante de recursos de que a empresa poderá dispor para fazer frente a custos e gastos fixos. Então, a margem de contribuição, se cair a definição dela, é o montante de recursos de que a empresa poderá dispor para fazer face aos custos e gastos fixos. Só um comentário aqui rapidinho, gente. Presta atenção, para a gente não se enganar, não se enrolar na hora da prova. Quando eu falo de margem de contribuição, eu estou falando de valor, tá? E a margem de contribuição ela tem duas. Tem a margem de contribuição unitária, que aí é o seguinte, eu vendo por 500, meu custo é 300. Cada produto que eu vendo tem uma margem de contribuição de 200. 500 menos 300, 200. Mas o mais comum é você falar de margem de contribuição total, né? Eu vendi 10 milhões, o meu custo foi 5, eu tenho 5 milhões de margem de contribuição. Essa margem de contribuição de 5 milhões é que vai fazer frente ao quê? Aos gastos e custos, despesas e custos fixos, tá certo? E custos, né? Estamos falando de custo. E o resto todo. O lucro bruto, aí a gente vai, além de tirar a CMV, né, custo de mercadoria vendida, a gente vai tirar também os custos totais, tá certo? Que no caso seriam os custos fixos. Então o lucro bruto vai ser a receita menos CMV menos custo fixo. Tá? O lucro bruto vai ser isso aqui. Lucro bruto. Não vou perder muito tempo nisso, que a gente parou bastante tempo naquele quadrinho, né? E o lucro operacional vai ser o lucro bruto menos as despesas, que são gastos não ligados à produção, mas ligados à operação. Custos fixos são aqueles não relacionados diretamente com as vendas, né? A gente já falou bastante disso. Ou seja, se aumentarmos ou diminuirmos as vendas em uma unidade não mudam. Porém, ainda são custos, pois estão diretamente ligados com a produção, não só com o operacional. O lucro remanescente após retirarmos os custos fixos é o lucro bruto. As despesas operacionais são aquelas não ligadas diretamente à produção, mas fazem parte da operação. O lucro após as despesas operacionais é chamado de lucro operacional, também conhecido como LAGIR, lucro antes de juros e imposto de renda. O lucro operacional traz a ideia do retorno do negócio, sem elementos não operacionais, perdão. Após o lucro operacional, podemos colocar despesas ou receitas não operacionais, normalmente as financeiras, né? São decorrentes de transações não incluídas nas atividades principais ou acessórias que constituem o objeto da empresa. Pode ser o quê? Resultado financeiro, venda de ativo imobilizado, por exemplo. Normalmente aparecem como resultado final da subtração das despesas e receitas não operacionais. O que significa isso? Eu não coloco despesas e receitas, eu coloco resultado financeiro, tá? O lucro após a dedução dos elementos não operacionais é o LAIR, lucro antes do imposto de renda. O outro era o LAGIR, tirou o J, né? E esse lucro aqui é o lucro que eu uso de base para calcular o meu imposto de renda e saber depois o meu lucro líquido. Ao final, tendo por base o LAIR, calculamos a provisão para imposto de renda. O lucro disponível ao final da DRE é o lucro líquido. Com alguns ajustes, esse lucro estará disponível para distribuição aos acionistas. Muito rapidamente aqui, vamos falar o seguinte. Esse lucro líquido, quando você está falando de finanças e administração financeira, quando você chega no lucro líquido, é o lucro que você vai contar para identificar o aumento e o acréscimo da riqueza do acionista. Quando você está falando de contabilidade, é coisa diferente. Você tem um lucro líquido, você tem uma regra de distribuição de dividendos, você tem uma lei que manda você reservar desse lucro líquido 5% para reserva legal. Quer dizer, só para pontuar a diferença. Se você fala de lucro líquido e destinação de lucro líquido em administração financeira, é o dinheiro do acionista. Interessa o resto. Interessa se vai ficar dentro do patrimônio líquido, se vai ser distribuído a título de dividendo, juros sobre capital próprio, não interessa. Porque a gente simplifica as coisas. Se eu estou falando de distribuir lucro líquido em contabilidade, meu amigo, aí é o artigo
Acho que artigo 202 da lei de ajuste do lucro líquido para você poder distribuir dividendo. É o que está escrito no estatuto do mínimo que vai ser distribuído. Se você distribuiu antes, se você tem coisa do passado que não distribuiu ainda. Contabilidade é difícil. As pessoas falam que contabilidade é fácil, eu acho dificílimo. Adoro contabilidade. Trabalho com isso o dia inteiro, acho massa, adoro os CPCs. Mas eu acho extremamente difícil. Por sorte, para nós aqui, dentro do nosso ambiente de administração financeira, é muito mais simples. Agora a gente vai falar rapidamente, pessoal, do balanço. Vamos dar uma olhadinha rápida no como funciona o balanço, depois eu explico para vocês o que é preciso a gente saber. Né? O balanço, desse lado aqui, é o lado de como eu financio esse lado aqui, que é o lado onde eu tenho os meus ativos, né? Que são as coisas que eu vou usar para gerar dinheiro, para gerar o resultado para a minha empresa. Né? Então eu tenho aqui, ó, o que é o ativo circulante? São as coisas que giram em menos de um ano, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. O não circulante, depois a gente vai falar um pouquinho mais de detalhe. O circulante também é coisa que eu tenho para pagar em curto prazo, o não circulante é coisa que eu tenho para pagar em longo prazo, e o patrimônio líquido, olha só o que é o patrimônio, olha isso, gente. Olha o que é o patrimônio líquido para a contabilidade. Tem o capital, tem reserva de capital, tem reserva de lucro, ajuste de avaliação patrimonial. Isso aqui é quando você é uma holding ou quando você tem muitas participações em outras empresas. Ações de tesouraria, prejuízos acumulados. Isso aqui antes de a gente falar aqui, isso aqui é contabilidade, amigo. Isso é difícil pra caramba. Trabalho com isso. Difícil demais. O auditor às vezes não pega erro. Né? Para nós, é patrimônio líquido. Não estou distinguindo capital, reserva de lucro. No máximo, eu vou... Aqui a Maria... Isso aqui você vai ver, com certeza, muita profundidade dentro de contabilidade. Mas aqui, eu preciso que você entenda o quê? Como você usa isso para fazer os cálculos de administração financeira. Se você não entender o significado, por exemplo, de um ativo circulante, você não sabe fazer necessidade de capital de giro. Uma coisa, por exemplo, que não existe em contabilidade, pelo menos eu não conheço, nunca vi, quando a gente fala de necessidade de capital de giro ou necessidade de investimento em giro, a gente só utiliza o ativo circulante operacional. Essa divisão de ativo circulante operacional e passivo circulante operacional é muito relevante para a administração financeira e até onde eu sei, pelo menos as coisas que eu estudei bastante de contabilidade e trabalho, não é relevante. A gente não precisa dividir isso. É ativo circulante e passivo circulante. Então essa parte aqui, não confundam com o que vocês vão ver em contabilidade. Lá a coisa é barra pesada. Aqui o que você precisa saber vai estar discriminado aqui, que seria essencialmente o que é necessário fazer para a administração financeira. Então vamos lá. O que você precisa saber do ativo circulante, pessoal? Ele representa as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que o balanço é uma foto desse ponto? Então, quando eu falo de um contas a receber, por exemplo, esse contas a receber diz respeito ao futuro. Se o contas a receber está no ativo circulante, ele vai acontecer no prazo de um ano ou no curso do exercício social subsequente. Tá? Então, é um retrato daquele momento, contas a receber, do que vai acontecer para o futuro. Quando eu falo de ativo não circulante ou realizável a longo prazo, são direitos realizáveis após o término do exercício seguinte. Então, é possível que você tenha, por exemplo, um mesmo contrato gerando contas a receber dentro de um ano, que isso aqui vai entrar como ativo circulante, e o mesmo contas a receber, o mesmo contrato, gerando outros recebíveis para os próximos 5 anos. Ele vai entrar como de longo prazo, tá certo? De recebível realizável a longo prazo. Tá? Então, o que costuma ser isso? Adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas, que você pode receber isso daqui a 5 anos, o cara não é obrigado a te devolver. Você fez adiantamento a diretores ou acionistas ou participantes do lucro da companhia e não constituem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. Tá? Esse ativo não circulante, assim como o passivo não circulante, é de uso extremamente raro, para a administração financeira. Investimentos. Investimentos são as participações que vocês têm em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante. Tá? Esse aqui estamos falando do ativo permanente. Pessoal, esse aqui também é raramente utilizado. Né? Imobilizados são os direitos que a gente tem por objeto, que tenham por objeto bens corpóreos,
destinados à manutenção de atividade, ou seja, são os bens tangíveis, né? Inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia benefícios, riscos e controles desses bens. Tá? E intangível, que são os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade. Olha só, o que é que isso interessa para nós aqui? O que interessa para nós aqui é o seguinte, quando estou falando de administração financeira, eu não costumo dividir o meu ativo permanente dessa maneira. Eu normalmente trago tudo como ativo permanente. Tá? Onde é que as coisas fazem um pouquinho de diferença? Quando eu vou utilizar o que a gente chama de EBITDA, né? LAGIDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Por quê? Porque a depreciação é em cima do imobilizado e a amortização em cima do intangível. Tá? E esses caras têm efeito muito relevante na administração financeira e nas finanças. Quando vocês forem trabalhar com EBITDA, vocês vão ver esse tipo de coisa. Mas o que interessa para nós? O que é muito importante para a administração financeira? Entender profundamente o que é ativo circulante, o que é ativo permanente. Os ativos realizáveis a longo prazo são raríssimos de cair em provas de administração financeira e em exercício de administração financeira. Agora, para o lado do passivo, tá certo? A gente já está quase concluindo aqui. É bem fácil. Passivo circulante são as obrigações, inclusive financiamentos para aquisição de direitos de ativo não circulante, exigíveis no curso do exercício social seguinte. Relembrando, eu tenho um retrato no balanço, aqui, do que eu devo para o futuro. O que cair no primeiro ano, vai que eu tenho um contrato que tem pagamentos no primeiro e no segundo ano. O que cair dentro do primeiro ano é circulante. O que cair dentro do segundo ano, daqui para cá, é exigível a longo prazo. Tá? Mais uma vez, a gente tem pouco uso para o passivo não circulante exigível a longo prazo. Já vou explicar por quê, antes da gente encerrar aqui. O capital social discrimina o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada do capital. Essa parte é o que é integralizada pelos sócios da companhia. Já as outras contas do patrimônio líquido não são relevantes. Eu vou concluir agora rapidamente. O que vocês precisam entender aqui? Quando eu estou falando de administração financeira de curto prazo, quando a gente está falando de administração financeira de curto prazo, a gente está falando de caixa, falando de ciclo operacional. E tudo isso acontece em menos de um ano. É o que interessa. Tá? Então a gente fala muito de ativo circulante, fala muito de passivo circulante. Aí eu falei para vocês que a gente fala pouco de ativo realizável a longo prazo, que acontece depois de um ano, porque ele já não é mais de curto prazo. E que a gente fala pouco de passivo exigível a longo prazo, porque acontece depois. Por que a gente fala pouco? Porque na hora que a gente vai falar deles, a gente passa para outra área, que é a área de administração financeira de longo prazo. E na área de administração financeira de longo prazo, não me interessa a divisão de passivo em circulante e não circulante. Não interessa a divisão de ativo circulante e não circulante. Por quê? Porque eu estou falando de estrutura de capital. Estrutura de capital é exigível, capital próprio. E o exigível entra tudo. Né? Então, assim, por isso que essas partes do meio do balanço não são tão relevantes para nós, porque a gente, quando fala de caixa, a gente fala de circulante. Quando a gente fala de longo prazo, a gente está falando de tudo. Tá certo? Então, só concluindo aqui, gente, o que nós vimos nessa aula foi a essência do que você precisa saber de contabilidade para lidar com a administração financeira. Contabilidade de verdade, né, é muito complicado e tem objetivos radicalmente diferentes do que o nosso aqui, que é fazer gestão de caixa, gestão de capital. Radicalmente diferente. Aí é outro mundo, né? Aí vocês vão saber qual é o CPC, o que significa na essência um ativo. Olha, isso não vai cair numa prova de administração financeira. Ele vai te dar uma operação e te dizer se aquilo ali, em essência, é um ativo circulante. Ou, em essência, é um passivo circulante. Isso é sofisticado e está dentro do CPC apropriado disso aí, de contabilidade. Isso não é o nosso caso. Nós não vamos trabalhar com isso. O que vocês viram aqui deve ser mais do que o suficiente, né? Presta atenção, se o seu concurso tiver análise de balanços, certamente você vai ter que se aprofundar um pouquinho mais em outras aulas, porque aí a gente tem mais rubricas relevantes, né? Mas se for só administração financeira, o que está dado nessa aula aqui é mais do que suficiente. Obrigado.